Dizer para vocês que eu fiquei muito feliz de que a gente conseguiu, enfim, né, gravar na semana passada, e a gente teve, esses dias eu olhei, acho que há 2 dias atrás, nós já tínhamos 84 visualizações do estudo bíblico, né? Eu fiquei muito feliz, que é mais do que o triplo, né, do grupo que participa, então eu creio que pessoas que viram passaram para outros, e assim a gente teve bastante, né? Bastante pessoas que conseguiram também ouvir e participar do estudo bíblico. Então, hoje também vamos gravar. Então, aqueles que não puderam estar conosco também têm a oportunidade depois de ouvir, tá bom? Então, vamos fechar nossos olhos e orarmos. Nosso querido e bondoso Deus, nós queremos te agradecer, Senhor, por mais esta oportunidade que o Senhor nos concede de estudarmos a tua palavra. Abre a nossa mente e abre também o nosso coração para receber a tua palavra e que ela possa alimentar o nosso espírito e possa nos dar cada dia mais ânimo, mais coragem, mais vitalidade na nossa vida espiritual. Nós te pedimos a tua bênção e a tua unção, a unção do teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Gente, hoje o texto é um pouco longo, então eu creio que não vai dar para a gente ler todo ele. Então eu vou fazer primeiramente uma leitura do 1 até o 19, e eu vou explicando, e à medida que a gente for falando, eu vou lendo um ou outro versículo. Por isso que eu acho que é bem importante, muito importante, ler antes, porque assim vocês têm uma ideia. Mas aí, o que a gente não lê, vocês podem depois ler em casa. Eu vou comentar todo o texto. Então, todo o texto o capítulo 18 são 46 versículos, por isso que eu não vou ler todos, senão fica muito grande. Então, vamos começar do 1 até o 19, que é na linguagem de hoje. Aqui eu vou ter que ler na Bíblia, porque senão eu não consigo ler. Estou tirando. Ok. Algum tempo depois, no 3º ano da seca, o Senhor Deus disse a Elias: vá apresentar-se ao rei Acabe, pois eu vou mandar chover. Então Elias saiu para se apresentar a Acabe. A falta de alimentos era muito grande em Samaria. E por isso Acabe mandou chamar Obadias, o administrador do palácio. Obadias era um fiel adorador do Senhor Deus. E quando Jezabel estava matando os profetas do Senhor, Obadias escondeu 100 profetas em 2 grupos de 50 em cavernas e providenciou comida e água para eles. Acabe disse a Obadias: vamos dar uma olhada em todas as fontes e em todos os leitos dos riachos da nossa terra, a fim de ver se achamos capim suficiente para conservar vivos os cavalos e as mulas. Pois pode ser que a gente não tenha de matar os nossos animais. Eles combinaram que parte da região cada um devia examinar, e saíram cada um para o seu lado. Obadias estava no caminho quando de repente se encontrou com Elias. Ele reconheceu Elias e se ajoelhou diante dele. Encostou o rosto no chão e perguntou: é o senhor mesmo? É o meu senhor Elias? Sim, eu sou Elias, respondeu o profeta. Vá dizer ao seu patrão, o rei, que eu estou aqui. Mas Obadias disse: o que foi que eu fiz para o senhor querer me pôr em perigo de ser morto pelo rei Acabe? Juro pelo seu Deus vivo, Senhor, que o rei mandou procurá-lo em todos os países da terra. Sempre que um rei mandava dizer que o senhor não estava no país dele, Acabe pedia a esse rei que jurasse que não havia sido possível encontrá-lo. E agora o senhor quer que eu vá lhe dizer que está aqui?
Pode ser que logo que eu sair daqui, o Espírito do Senhor o leve para algum lugar desconhecido. Aí, quando eu contar a Acabe que o Senhor está aqui e ele não puder encontrá-lo, ele me matará. Lembre que, desde menino, eu tenho sido um fiel adorador de Deus, o Senhor. Por acaso, não lhe contaram que quando Jezabel estava matando os profetas de Deus, eu escondi 100 deles em cavernas, em 2 grupos de 50, e providenciei comida e água para eles? Por acaso, como é, então, que agora o Senhor está me mandando ir dizer ao rei que o Senhor está aqui? Ele vai me matar. Elias respondeu: pelo Senhor Todo-Poderoso, a quem sirvo, eu prometo que hoje vou me apresentar ao rei. Então Obadias foi encontrar-se com Acabe e lhe contou o que havia acontecido. Aí Acabe saiu para se encontrar com Elias. Quando viu o profeta, Acabe disse: então é você que está aí? Você é o maior criador de problemas de Israel? Eu não sou o criador de problemas para o povo de Israel, respondeu Elias. Você e o seu pai é que são criadores de problemas, pois abandonaram os mandamentos do Senhor, Deus, e adoraram as imagens de Baal. Portanto, ordene agora a todo o povo de Israel que vá encontrar-se comigo no Monte Carmelo. Mande também os 450 profetas do Deus Baal e os 400 profetas do poste ídolo, que são sustentados pela rainha Jezabel. Então Acabe chamou todos os israelitas e os profetas de Baal para se reunirem no Monte Carmelo. Bom, nós vamos dar uma paradinha aí. Pode tirar o texto. Bom, aí vocês percebem qual é a situação, né? Na semana passada, a gente falou que, por conta do distanciamento do povo de Deus, por conta da idolatria, do culto a Baal, Elias, então, profetizou uma grande seca e ficou durante 3 anos e meio sem chover e nem orvalho caía do céu sobre a terra de Israel. E as maldades da rainha Jezabel eram imensas. E Acabe tinha mandado procurar Elias em todos os lugares. E imagino que quando alguém encontrava Elias e se falasse que Elias estava em certo lugar, e quando os soldados apareciam, ia procurar Elias, e se não encontrasse a pessoa que desse uma informação, ela acabava morrendo por conta disso. Jezabel, por conta da raiva que tinha de não encontrar Elias, ela mandou assassinar os outros profetas que existiam. E durante, então, esse tempo, Elias, como eu falei para vocês, ele ficou escondido. Na semana passada, nós falamos que ele ficou primeiro num riacho, né, bem na divisa com o Rio Jordão, e de lá, quando a água acabou, né, lá os corvos serviam Elias. Quando a água secou, Elias então foi para a Sarepta e lá foi sustentado por uma viúva. E agora, passando muito tempo, imagino que lá o profeta devia viver escondido e ninguém teve, né, a ideia de procurar Elias na casa de uma viúva tão pobre, né, como que é uma mulher dessa e iria sustentar um profeta num momento de tanta fome, sede, né, uma situação tão difícil como estava naquela época. E agora Elias sai e vai se encontrar com Acabe. E lá ele encontra, então, primeiro com Obadias. Obadias, então, como o texto mesmo diz, ele era um fiel servidor de Javé, né? Javé é o Deus de Israel, né? O Deus de Israel, ele tem vários nomes, só para explicar, né? Quem já estudou sabe um pouquinho, mas, né, às vezes outras pessoas podem ter
a dúvida, né? Então, o Deus de Israel, ele tinha o nome de Javé, Yavé, Elohim, Adonai, né? Então, esses vários nomes se descreve o nome de Deus. Então, Obadias, ele era um fiel seguidor, né, da fé israelita. E ele manteve, então, durante a perseguição de Jezabel, durante a fome e a sede, ele, então, escondeu 100 profetas, dividindo 50, né, em dois grupos de 50, e ele conseguiu sustentar esses profetas com pão e água. Né? Imagino que não era fácil sair, né, escondido para ajudar, levar comida para esses profetas, porque Jezabel procurava para matar. Por quê? Porque a intenção dela era matar Elias. E aqui nós vamos, abrindo e olhando esse texto de hoje, a gente vê alguns personagens. E eu, às vezes, sempre pergunto, né? Quais são os personagens principais que aparecem nesse texto? Vamos nessa rápida leitura que a gente fez. Quais são? Elias. Vamos lá. Elias, Acabe, Elias, Isabel, Acabe, Jezabel, quem mais? Obadias. 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 Eu não estou escutando quem está falando baixinho aí, mas tem uma outra pessoa, que é o profeta, né? O profeta Elias também faz parte desse texto. E o cenário, a gente sabe qual é o cenário? Cenário de seca, né? De fome, de escassez. Imagina a necessidade que as pessoas passavam naquela época, não tendo chuva, não tinha orvalho, então nada crescia. E agora, nesse momento, o Acabe, o próprio rei, ele sai em busca de procurar, ele e Obadias, nos leitos dos rios, fontes, cisterna, qualquer lugar que tivesse ou que fosse já um manancial de água que pudesse ter um pouco de capim, né? Um pouco de pasto, para que não houvesse necessidade de sacrificar os animais, que eram os cavalos, as mulas, quer dizer, do próprio palácio. E então, enquanto Obadias vai para um lado, Acabe vai para o outro, para procurar pasto, para ver se conseguia evitar o sacrifício desses animais. E nessa caminhada, nessa procura, Obadias, então, encontra-se com Elias. E ele fica muito feliz, mas, ao mesmo tempo, amedrontado. Por quê? Porque Obadias sabia da procura de Jezabel e também da procura do próprio Acabe por Elias. E era algo que ele tinha ou que falar, mas também não podia esconder do rei. Mas, ao mesmo tempo, se ele contasse para o rei e fosse até o Acabe, e o Acabe fosse encontrar com Elias e não encontrasse, com certeza ele mataria Obadias. E Obadias sabia disso, porque com certeza isso já tinha ocorrido outras vezes. E aí ele, então, faz o Elias jurar, né, de que quando o rei procurou nos outros países, ele fazia com que os reis jurassem, né, que realmente Elias não estava ali. E quanto mais agora com Obadias, se ele falasse algo e que não fosse confirmado, então ele também seria morto. E ele, então, fica com muito medo. Mas Elias fala, não, pode, jura pelo Senhor, Deus vivo, que ele iria se encontrar naquele dia mesmo com Acabe. E agora a gente vê o encontro de Elias com Acabe, lá no versículo 17. Na linguagem de Almeida, eu acho muito interessante como Acabe refere-se ao profeta Elias. Ele pergunta, és tu perturbador de Israel?
né? És tu que está perturbando Israel? Na linguagem de hoje, ela fala que és tu o criador, né, de problemas em Israel. E Elias responde à acusação com a própria acusação de Acabe, dizendo o seguinte: olha, não sou eu que estou criando problemas, mas é o Senhor e a casa de seu pai que são os criadores de problemas, porque vocês abandonaram os mandamentos do Senhor Deus e adoraram as imagens de Baal, né? Então, Elias devolve a acusação, dizendo que, na verdade, quem estava criando problemas não era ele. Ele simplesmente era um cumpridor da tarefa que Deus havia dado a ele, né? A tarefa de profeta nem sempre era uma tarefa fácil. A tarefa de profeta era uma tarefa muito difícil, porque muitas vezes Deus mandava dizer coisas que os reis não queriam ouvir. E aí quem sofria? Eram os profetas. Muitas vezes eram esbofeteados, eram presos, mortos. Por quê? Porque a profecia não agradava o rei. E a profecia de Elias é uma que não agrada o rei Acabe. Então, agora Elias pede, então, que Acabe convoque todo o povo de Israel para ir até o Monte Carmelo. Era interessante que o Monte Carmelo, ele era um espaço muito importante também para os cananeus. Os cananeus, eles achavam que o Monte Carmelo era o lugar onde os deuses, né, os deuses Baal, Aserá, eles tinham maior poder. Ali era um espaço, como se fosse um espaço deles. E naquela altura, os altares de sacrifício ao Deus verdadeiro tinham sido todos derrubados, todos estavam destruídos. E no lugar do altar do Deus verdadeiro, tem ali um altar imponente para Baal. Então, Elias pede que o rei reúna todo o povo, mais os sacerdotes de Baal e mais os sacerdotes, sacerdotisas da deusa Aserá, né? Que comiam todos eles na mesa juntamente com a rainha Jezabel. Imagina, só entre profetas de Baal e de Aserá são 850, mas todo o povo ali no Monte Carmelo. Aqui é solta aqui, solta aqui lá. Tudo bom, Simone? Então, todos ali no Monte Carmelo. Eu acho muito interessante que Elias, como profeta, ele sabia que ele sozinho não podia convocar o povo até o Monte Carmelo, mas o rei, como chefe de Estado, como aquele que tinha o poder, tanto o poder religioso como o poder político, ele sim, então, podia convocar todo o povo ali naquele monte. E assim acontece. O Monte Carmelo agora está ali, o povo de Israel e mais os sacerdotes de Baal. E agora, então, acontece o grande confronto. O confronto entre Baal, que representa todos os deuses fenícios, e o Deus de Israel, né? Que vocês podem depois ler a partir do versículo 21, né? O versículo 21 começa então, Elias chegou perto do povo e disse, né? Até quando vocês vão ficar em dúvida sobre o que vão fazer? Se o Senhor é Deus, adorem o Senhor. Mas se Baal é Deus, adorem Baal. Porém, o povo não respondeu nada. Aí Elias, então, se dirige, né, a todos os profetas, dizendo que ele era o único profeta que havia permanecido.
Os outros todos já haviam sido mortos por Jezabel e também através do rei Acabe. E agora, então, Elias faz um desafio. Eu acho muito interessante, eu gosto muito, muito desse texto. Ele faz, então, um desafio e diz assim, tragam, então, 2 novilhos, e ele, então, desafia que faça, assim, o sacrifício e que o Deus que respondesse com fogo, esse seria o Deus verdadeiro. E aí, como os profetas de Baal eram a maioria, Elias então diz, olha, vocês podem ir primeiro, podem escolher o novilho e podem oferecer primeiro o sacrifício. E ele diz, vocês podem preparar todo o novilho, colocar em cima do sacrifício, a lenha, tudo, mas vocês não podem colocar fogo. Vocês precisam orar, então, ao seu Deus, e o Deus que responder com fogo, esse será o Deus verdadeiro, a esse vocês devem adorar. Então, o povo de Israel concordou com a proposta de Elias e com o duelo, né, entre Baal e o Deus de Israel. Acontece que os sacerdotes começaram a clamar, clamar, clamar de manhã até ao meio-dia. E nada de Baal responder. E então, Elias começou então a ironizar um pouco com os próprios sacerdotes, né? Ele, no versículo 27, ele diz assim, orem mais alto, pois ele é Deus. Pode ser que esteja meditando ou que tenha ido ao banheiro. Talvez ele tenha viajado, ou talvez esteja dormindo, e vocês terão de acordá-lo. Aí os profetas oravam mais alto e começaram a se cortar com facas e punhais, conforme o costume deles, até que o sangue começou a correr. Passou o meio-dia, e eles continuaram a orar e a gritar até a hora do sacrifício da tarde, porém não se ouviu nenhum som. Por que que não se ouviu nenhum som? Porque eles oravam a um Deus surdo, a um Deus que não é capaz de ouvir a oração deles. E aí vem agora um imponente altar que era feito a Baal, com toda a pompa, com tantos sacerdotes, né? Verso 850 sacerdotes, verso 1, que era profeta, que era Elias, o único que estava ali para representar o profeta de Deus e ser o intermediário entre Deus e o povo. E aí Elias, então, quando vê que os sacerdotes já estão esmorecidos, né? Eles já estavam exaustos de tanto gritar, dançar e se cortar, e já não tinham mais força. Elias, então, convoca todo o povo para vir até ele. E aí ele chega diante do altar do Senhor, e o altar estava destruído. E ele, então, restaura, em primeiro lugar, ele restaura o altar do Senhor. Ele reconstrói esse altar. Ele começa a pegar as pedras, e ele pega 12 pedras, e com 12 pedras ele vai reconstruindo o altar. Cada pedra representava uma tribo de Israel. A gente sabe que Israel era 12 tribos. Então, Elias coloca 12 pedras representando as 12 tribos de Israel. E ali ele, então, faz uma valeta ao redor do altar e prepara o novilho conforme a tradição de Israel, do sacrifício. E aí ele manda, aí ele ainda aumenta a dificuldade
né? Coisa que ele não fez com os sacerdotes de Baal, ele fez no sacrifício, que é mandar colocar água uma vez, 2 vezes, 3 vezes, até que todo o altar ficou encharcado de água, né? E aí ele, só depois que está tudo encharcado de água, ele então eleva os seus pensamentos a Deus. E ele ora da seguinte forma: ó Senhor, Deus de Abraão e de Isaque e de Jacó, prova agora que és o Deus de Israel e que eu sou o teu servo, e que fiz tudo isso de acordo com a tua ordem. Responde-me, ó Senhor, está no versículo 37. Responde-me, para que este povo saiba que tu, ó Senhor, és Deus e estás trazendo este povo de volta para ti. Então o Senhor mandou fogo, e o fogo queimou o sacrifício, a lenha, as pedras, a terra, e ainda secou a água que estava na valeta. Quando viram isto, os israelitas se ajoelharam e encostaram o rosto no chão e gritaram: o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Olha que coisa maravilhosa. A primeira coisa é Elias faz tudo isso para que pudesse fazer com que esse povo voltasse para Deus. O objetivo era trazer de volta esse povo que está, como diz o texto, cocheando, né, entre 2 pensamentos. Cochear significa ficar em dúvida, ora com um pensamento, ora com outro, e ele queria que esse povo agora olhasse única e exclusivamente para Deus, o Deus de Israel, o Deus que é fiel à sua aliança, né? Deus é fiel à sua aliança. E então, o povo cai de joelho, cai prostrado e afirma e reafirma: só o Senhor é Deus. Olha, o objetivo está concluído, que era fazer com que esse povo pudesse reconhecer a fidelidade de Deus, o poder de Deus, que sempre acompanhou o povo, que sempre conduziu o povo através da aliança feita com Moisés, né? Renovada sempre de novo através dos profetas, e agora então Elias faz isso. Só que aí Elias pede que o povo apanhe os profetas de Baal, não só capture, mas leve, né, até o vale de... Olha aí para mim, Carlos. Prendam os profetas de Baal, não deixe escapar nenhum. E Elias então pediu que eles descessem até o riacho de Quizon. E ali Elias matou todos os profetas. É interessante que a gente vê a questão da iniquidade. Ela precisa ser tirada e eliminada do povo. Então, os profetas de Baal foram aqueles que também fizeram o povo distanciar de Deus. Então, agora, Elias manda que esse povo ajude a levar e capturar esses profetas, para que esses pudessem também serem mortos e pudessem, com isso, também eliminar a idolatria, né? E a iniquidade do meio do povo. E o pecado também. E com isso, Elias declara o fim de quê? O fim da seca, né? Se havia seca, a seca era o quê? Por conta da maldade, da iniquidade, por conta do pecado. Então, agora se elimina o pecado e declara o fim da seca. E agora vem a chuva. Veja só, o céu devia estar muito azul e não ter nenhuma nuvem no céu.
Mas Elias fala para Acabe, olha, vá comer e beber, porque eu já vejo o barulho de muitas chuvas. É interessante, né? Eu já vejo o barulho de muitas chuvas. Então, Elias agora se distancia, vai para o alto do monte, só ele e o servo. E ele então ajoelha, fica orando e pedindo a Deus para mandar a chuva. E ele manda o seu servo ir olhar lá na direção do mar para ver se ele via alguma coisa, se ele via alguma nuvem. E o servo foi durante 6 vezes, olhou e não viu nada. E voltava e dizia para ele, não vi nada. Na 7ª vez, Elias mandou que ele fosse olhar novamente. E aí ele voltou e disse, eis que vejo uma nuvem pequena, do tamanho do palmo de uma mão. Veja só, do tamanho do palmo de uma mão. E aí Elias disse assim, vai, anuncia a Acabe que ele possa ir rapidamente para casa, porque vem grande chuva, senão ele vai ficar parado, preso, né, com as carruagens. E assim aconteceu, né? A seca era um sinal, uma medida de disciplina de Deus. Deus disciplinou o povo através da seca. Por quê? A promessa de Deus era que se o povo permanecesse fiel, haveria chuvas abundantes, a terra produziria os seus frutos e haveria abundância. No momento que se quebra a aliança e se afasta de Deus, a terra também fica seca, não tem mais alimento, torna-se infértil. E diante do Deus Baal, que representava a fertilidade, a chuva, Deus, através de Elias, demonstra a impotência desses falsos deuses, mostrando que o único e verdadeiro Deus verdadeiro é o Deus de Israel, que é o provedor da chuva, o provedor do alimento. Mas depender de Deus não é uma tarefa fácil. Exige de muita fidelidade. E o próprio profeta Elias, sendo um fiel seguidor de Deus, ele dependeu de Deus para tudo, para o alimento, para ser suprido através da viúva. Mas foi fácil? Não, não foi fácil, né? Viver escondido na casa da viúva durante não sei lá quanto tempo, né? Se foi 1 ano, se foi 2 anos, comendo pão e água, não era fácil. Tanto é que no início, quando o Obadias encontra com ele, na Almeida, dá para a gente ver que ele tem uma certa dificuldade de reconhecer o profeta. E ele pergunta, és tu mesmo o profeta? Quer dizer, devia estar muito magro, né? Para ser o profeta. Gente, nós vamos dar uma parada e já vou enviar o link novamente, que o tempo já está expirando. Tá bom? Alguma pergunta a respeito do texto, alguma colocação, o que vocês acharam? Que aí depois eu vou... Deixa eu ver se a eu tenho. nossa parte aqui. Pastora? Sim, fala, Paulo. Eu ouvia falar muito de Elias, né? Ouvi algumas coisas, não é mesmo? Mas muitas vezes a gente não sabe como foi tão grande e importante ele, não é mesmo? Uhum. A gente fica sabendo só por cima, né? Uhum. Ele provou quem era Deus, não é mesmo? Mas o essencial, assim, as particularidades, né? Pouco a gente ouvia falar, não é mesmo? Uhum. Até onde chegou, né? Isso mesmo, Paulo. Por isso que eu comecei a estudar aqui com vocês sobre Elias e vou continuar ainda mais 2 estudos. Para a gente aprofundar alguns textos que às vezes pouco a gente estuda,
na Bíblia, né? Às vezes a gente estuda muito o Novo Testamento, mas às vezes a gente deixa algumas histórias que são tão importantes, né, para a nossa fé, para o nosso crescimento. Então, hoje já é o segundo, na semana que vem a gente vai estudar o capítulo 19 e depois o capítulo 21. Então, para vocês já ir dando uma olhada, né, nesses textos que eu gosto muito, né? Eu sou apaixonada pelo Antigo Testamento, gosto de estudar essas histórias porque elas me motivam, né? Na semana que vem nós vamos trabalhar um pouco, ver uma outra visão de Elias, que eu acho muito interessante, que é um profeta, como é que fala? Aquela pessoa esgotada, um profeta esgotado espiritualmente. Então, eu gostaria que vocês pensassem um pouco nisso e a gente vai trabalhar e vocês vão ver um pouco um profeta em depressão. E, às vezes, a gente nunca imagina isso, né? A gente sempre pensa que a depressão é uma coisa dos nossos dias, mas lá na Bíblia a gente já encontra também passagens, né, também que falam um pouco sobre isso. O Noemi, eu fico vendo assim, o quanto que ele também foi testado, né, na fé dele, né? Uhum. Então, todo esse período aí, primeiro ter que ficar escondido, ter que ficar na privação, né? E depois ter que provar, né, que ainda que o que estava ocorrendo ele teve que fazer todo esse ritual aí, mas assim, depois disso tudo, quer dizer, ele estava fraco, cansado, ele teve que matar o povo ainda. Pois é, e é isso que a gente vai ver na semana que vem, que vocês, assim, por isso que quem não leu o texto hoje, dá uma lida depois, para o próximo, que vai ser o 19, para vocês entenderem melhor a consequência, que é um excesso de trabalho, né, que ele tem, e que como que isso também resulta no cansaço físico e mental e espiritual, né? Então, é uma coisa assim, muito interessante. Eu gosto muito do profeta Elias e já me identifiquei muitas vezes com ele, sabe? E eu acho muito, muito importante a gente ler e perceber também a riqueza, né, que existe por trás de tudo isso, que também nos anima, que quando a gente às vezes está lá embaixo, às vezes desanimado, a gente pensa que às vezes nós somos os únicos, né, e não somos, né, e de que outras pessoas já passaram por isso, por coisas piores, né, e eu acho, ele é muito, muito rico o texto. Mas a missão dele não foi nada fácil. Não foi fácil. Ele não foi poupado de um pouquinho. Não, ter que comer pão e água durante mais de ano, ficar sendo sustentado pelos corvos. Isso que é fé, viu? Estar sozinho, né? Sozinho também, né? Uma solidão muito grande também. A missão de profeta, né? É muita solidão também, né? E esperar o momento de Deus, porque o que acontece? Ele não podia fazer as coisas por ele mesmo, ele tinha que esperar a hora de Deus. E às vezes a gente sabe que esperar o momento certo também, para nós hoje não é fácil, porque a gente quer sempre saber a hora e fazer a hora, né? Bom, eu gostaria de trazer agora para a gente refletir um pouco, contextualizando para nós hoje, né? Quais são os deuses de hoje que nos afastam de Deus, né? Porque antigamente nós vimos no texto Baal, tudo que ele representa, né? Era o deus da fartura, da chuva, da fertilidade. O que hoje, por exemplo, poderia ser para nós obstáculo, né? Que poderia nos impedir ou nos atrapalhar, né, a distanciarmos de Deus. O que vocês acham? Dinheiro. Oi? O Deus dinheiro. O Deus dinheiro, muito mesmo. O imediatismo. Oi? O imediatismo. O imediatismo. O celular também, né?
o celular, É isso que eu ia falar, a internet, né? a As internet. pessoas ficam, às vezes, horas e horas ali, né, e perdidas, Exatamente. às vezes, completamente. Uhum. É verdade. O que mais? Algumas pessoas influenciando, Oi? algumas pessoas influenciando para o mau caminho. Sim, sim. Quem é que falou? Maristela? Adriana, Adriana. Qual Adriana? Adriana, filha da Maristela. Ah, filha da Maristela, é verdade. E também, além de pessoas, né, que podem nos distanciar, nos levar para o mau caminho, tem também muitos, hoje, oferecimentos de lazeres, né, coisas que podem preencher o nosso tempo e tirar também a gente do foco, né, daquilo que é importante, daquilo que é essencial na nossa vida. Às vezes a gente perde muito tempo nas coisas que não são essenciais e nem são prioridades, né? Isso se a gente olhar para nós mesmos, quanto tempo nós perdemos em coisas que a gente poderia se dedicar a algo mais importante, né? Deixa eu falar. No domingo, perto do horário do culto, tem 2 deuses. O Deus Faustão e o Deus Jogo de Futebol. Pois é. Aqui em São Paulo, em Ferraz, às vezes, dependendo do time, os que são corintianos ou são paulinos, se tiver jogo no horário do culto, fica no jogo, mas não vai para o culto, não. Aqui são 5 times de futebol, viu? Diferente do que de qualquer outro lugar. Pastor, Vai perto. Assim. eu acho que um grande Deus hoje em dia que nos prejudica muito é o Deus eu. Eu me amo, eu me quero, para mim é bom. Isso eu acho mesmo. que o Deus eu é que dificulta tudo. O hedonismo, né? Você olhar sempre a busca do prazer próprio, do seu bem-estar em primeiro lugar, né? E não primeiro eu, segundo eu, terceiro eu, né? E assim por diante. Então, realmente, você falou algo muito importante que, às vezes, hoje é muito propagado, né? No meio das pessoas, a questão da satisfação própria, né? Do seu desejo. Então, é uma ânsia por satisfação imediata também, né? E isso acaba também, aí não tenho aquela paciência de perseverar e esperar o tempo de Deus, porque se eu quero tudo para agora, né, eu não vou esperar. Então, e muitas coisas, às vezes, acontecem de ruim e errado, por quê? Porque a gente queima as etapas, né? E aí a gente vê muitas famílias destruídas, muitas situações, muitos filhos que vêm num casamento que não foi planejado, né? Não foi constituído assim da maneira que deveria ter sido, e às vezes os relacionamentos também vão sendo assim muito aqueles relacionamentos descartáveis, né? Não deu certo, a gente parte para outra e assim por diante. Bom, eu gostaria de trazer assim também para a gente pensar um pouco hoje do nosso relacionamento com Deus, também, às vezes, então, não é diferente. Assim como o povo de Israel tinha, né, rompido o pacto da aliança feita através de Moisés, nós também, às vezes, né, traímos e rompemos o nosso relacionamento com Deus. Rompemos, distanciamos, quebramos, né, relacionamentos. E nós temos uma aliança que foi feita através de Jesus, né, que foi a nova aliança, foi feita através de Jesus, uma nova aliança com seu povo, aliança que foi consumada na cruz. E nós, muitas vezes, também agimos como o povo de Israel, querendo servir a 2 senhores, né? Eu quero servir a Deus, eu sou cristão, faço isso e isso certinho,
mas eu quero também servir o meu Deus eu, né? O meu eu, satisfazer a minha vontade, os meus desejos imediatos, e assim. E assim acabamos servindo também a dois senhores. Mas Jesus diz, né, lá no Evangelho de Lucas, capítulo 9, 23 a 26, que quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, né? Então, para seguir a Cristo, precisamos, às vezes, negar o nosso eu, né? Os nossos desejos imediatos, a nossa vontade de fazer algo que, às vezes, não é o certo, né? Então, negar a nós mesmos e tomar a cruz não é algo fácil, né? Então, por isso, precisa de renúncia. E coisa que hoje em dia as pessoas não estão muito dispostas a pagar o preço da renúncia, né? Do sacrifício do eu. E a nossa caminhada com Deus, ela precisa ser revista todos os dias. Lembra que nos primeiros 4 estudos que eu trabalhei com vocês foi sobre o batismo? Lembram? Que eu falei que no batismo nós precisamos diariamente afogar o velho homem, a velha natureza pecaminosa, para nascer o novo homem em Jesus Cristo. E então Deus sempre nos oferece uma chance todos os dias. Todos os dias Ele nos dá uma nova chance, que é para podermos afastar, né, das coisas que nos afastam de Deus, quer dizer, matar ou deixar, fazer morrer, né, essa velha natureza pecaminosa. E aqui no texto, né, Elias teve a chance de mostrar ao povo que ele estava errado, que o povo estava errado, seguindo a outros deuses. E ali no Monte Carmelo, eles tiveram a chance de poder voltar-se para Deus. E nós também, através do batismo, Deus sempre nos dá uma nova chance, que é de sermos uma nova criatura diante de Deus. Acho que é Romanos que fala, né? Eis que faço nova todas as coisas, esquecendo das coisas que para trás ficam, né? Prossigo para o alvo da soberana vocação. Então, às vezes, a gente precisa fazer morrer a nossa velha natureza e deixar nascer também em Cristo a nossa nova natureza em Jesus Cristo. Aí eu me lembro de um agricultor, quando ele está para plantar uma semente, ele primeiro precisa tirar o mato, né, da sua terra, arar, revolver a terra para poder jogar a semente. Ele não joga a semente no meio do matagal, né? No meio de uma terra dura. Primeiro precisa tirar o mato, arar, né? Cavar fundo ali, passar o arado fundo para aquela terra ser revolvida e ficar macia para receber a semente, né? Então, assim, na terra dura não dá para semear, porque provavelmente quase a maioria das sementes não vão nascer. Então, a gente precisa também deixar Deus também trabalhar na nossa vida, para que remova aquilo que está ruim, aquilo que está de errado, para que o nosso coração se transforme também numa boa terra, onde a semente, que é a palavra de Deus, possa crescer e produzir frutos. Hoje a gente vive um momento muito difícil dessa pandemia, que é a pandemia do coronavírus. E o mundo todo está passando por essa situação, né, a qual nós nunca pensávamos que iríamos ter um ano dessa forma, onde as igrejas estariam fechadas, onde as pessoas, muitas, trabalhando em casa, onde a gente tem que andar na rua com uma máscara, onde a gente tem que se cuidar toda hora para evitar um inimigo que está rondando perto de nós, um inimigo invisível. Não é algo que a gente vê, que a gente pode eliminar, mas é algo invisível. E esse inimigo, né, invisível nos mostra o quanto nós somos vulneráveis, o quanto nós somos finitos neste mundo.
E eu não acredito que Deus se alegre com tantas mortes e com tanto sofrimento. Mas eu também acredito que Deus permite certas coisas também para nos mostrar, para que a gente aprenda a olhar e ver quais são as nossas prioridades, quais são as coisas mais importantes. Diante dessa pandemia, a gente vê rico, pobre, pessoas que têm convênio, pessoas que estão numa fila, né, pelo INSS, pessoas pelo SUS, que estão no mesmo barco. Uns talvez com mais possibilidades de tratamento, outros com menos, mas mesmo esses que estão com mais possibilidades também morrem, também complicam. E aí a gente percebe que mesmo a pessoa mais rica, com mais dinheiro, que a gente viu pessoas famosas, né, que morreram, não podem aumentar a sua vida através do dinheiro. E o dinheiro não pode comprar tudo. Agora, a gente percebe coisas importantes que ocorreram também, empresas, né? Pessoas que mostraram, a partir dessa pandemia, também a questão da solidariedade, de ajudar o próximo, ajudar com uma cesta básica, ajudar fazendo uma máscara. Eu vejo pessoas, né, simples colaborando com cestas básicas ou fazendo uma máscara e oferecendo para aquele que não tem, uma pessoa de rua, né, uma pessoa que não tem condição. Então, a gente percebe que precisamos valorizar mais os relacionamentos. Esses dias, Klaus e eu, a gente tem assistido uma série que volta e meia eles falam uma frase, e que eu achei muito importante essa frase, que diz o seguinte: coisas ruins acontecem quando pessoas boas não fazem nada. Coisas ruins acontecem a pessoas boas, né, também, quando pessoas boas não fazem nada. Ou seja, se eu estou vendo algo ruim acontecendo e eu não faço nada, então essas coisas vão se propagar, vão crescer. Mas no momento que eu consigo combater e fazer algo para mudar essa situação, nós estamos mudando também a realidade que nós estamos vivendo. E Deus, ele só tem as nossas mãos, os nossos olhos, os nossos pés, os nossos ouvidos para agir nesse mundo. E ele age através de nós. E eu vejo que, com a pandemia, muitas ações solidárias aconteceram e têm acontecido. Por exemplo, aqui na igreja, desde 2015, a gente ajuda pessoas com cestas básicas. Sempre a gente recolhia alimentos no primeiro domingo do mês, no dia da ceia, para ajudar as pessoas do projeto que eu coordeno. Pessoas, às vezes, desempregadas, pessoas com muitos filhos e não tendo condição de manter e dar o alimento. Esses dias eu estava fazendo a conta, essa semana, de 2015 até agora, a igreja, mesmo com esse pouco de trabalho que tem sido feito a cada mês, nós já ajudamos 226 famílias com cestas, né? 226 cestas. Só nessa pandemia, nesse mês agora que passou, 26 cestas conseguimos distribuir para pessoas tanto do projeto como fora do projeto. Pessoas de longe vieram buscar essas cestas, porque foram indicadas por outras famílias que, mesmo tendo pouco, não quiseram pegar para si, mas indicaram outros que estavam em assentamentos, como é que fala? Essas invasões, né? E para poder indicar outros que precisavam mais. Contas de luz, né, que foi cortado, né, com esse problema da pandemia, ficou muito pessoas sem poder pagar, e agora cortaram, né? Então, a gente conseguiu ajudar algumas famílias também, ajudando nessas contas que não conseguiam pagar, pelo menos para que as pessoas tivessem um fôlego. São coisas pequenas? São, mas já ajuda, né? Melhor do que não fazer nada. Então, eu vejo assim que coisas ruins acontecem quando pessoas boas não fazem nada. Então, precisamos sempre fazer a nossa parte.
E aí eu vejo aqui, encerrando, que Elias ele deu um recado ao povo, ao reconstruir o altar do Senhor, preparou o sacrifício, colocou a lenha, tudo que ele podia fazer braçalmente ele fez, mas mandar fogo do céu, só Deus podia fazer. Ele não podia fazer isso. Então, eu vejo que nós somos as mãos, né, os olhos, os pés do nosso Deus. Fazer aquilo que nós podemos fazer, nós vamos fazer. Agora, aquilo que não é nossa tarefa, que compete a Deus, Ele vai fazer. Então, eu creio nisso, que Deus sempre é fiel à sua aliança, né? Mesmo quando nós somos infiéis, Deus continua sendo fiel. Então, eu coloco isso daí porque a questão do fogo, só Deus podia realizar. E ali ele realizou aquilo que era a tarefa dele. Por isso eu vejo que aquilo que vier às nossas mãos para nós fazermos, vamos fazer, né? E entregar aquilo que nós não podemos fazer para Deus. Bom, gente, eu acho que nós já estamos encerrando. O tempo, eu acabei... Como o texto é muito grande, e eu quis explorar ao máximo também, até mesmo para ter, né, essa ideia geral também do texto. Então, se alguém tem alguma colocação, rapidamente, antes de encerrar, se alguém quiser colocar... Noemi. Sim. É Betânia. Sim, Betânia. Eu queria só colocar uma coisa, né? Que nos próximos dias, que a gente se empenhe para ter a confiança e a coragem do Elias, que mesmo sendo o último profeta, ele teve uma confiança no Deus, e ele foi lá, ele montou o altar, ele juntou as pedras e ele confiou que ia cair o fogo do céu. Uhum. E muitas vezes a gente não tem essa confiança, assim, até o tom de deboche que ele utilizou em algum momento ali para falar assim, será que o seu Deus estava no banheiro? Será que ele não está ouvindo? Então que a gente tem essa garra assim de falar, não, o meu Deus está aqui, ele vai estar comigo e o fogo vai cair. Isso mesmo, Betânia, isso mesmo. É isso. Gente, esse estudo hoje foi gravado, nós vamos colocar novamente no grupo. Se você gostou e quiser também compartilhar com alguém, fique à vontade também, né? Pode estar compartilhando. E nós vamos chegando no final também desse estudo. Quero agradecer mais uma vez a todos que estiveram presentes, a todos que participaram. E no próximo, então, na próxima semana, nós vamos estudar o capítulo 19, que é Elias no Monte Horebe, e depois nós vamos estudar o 21, né? 1 Reis 19 e depois 21. Então, vamos fechar os nossos olhos e vamos orar. Querido e bondoso Deus, nós te agradecemos por podermos nos reunir aqui nesta noite e podermos estudar aqui junto a tua palavra. Permita, Senhor, que a nossa fé possa crescer em ti. A nossa confiança de que o Senhor é Deus, és aquele que cuida de nós, nos protege, faz o impossível, aquilo que nós não podemos fazer. Mas o Senhor também conta com cada um de nós para fazermos aquilo que é possível na vida das outras pessoas que também nos cercam. Dá-nos a fé, dá-nos a capacidade de confiar em Ti em todas e qualquer situação. Perdoa, Senhor, as nossas falhas, perdoa os nossos pecados, aumenta a nossa fé, é o que nós te pedimos, em nome de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém. Gente, fazer uma propaganda. A propaganda é a alma do negócio. Feche seu microfone, não. A propaganda é a alma do negócio. Hoje, a Lúcia mandou uma mensagem para mim. Pastor, tá tudo bem? Aconteceu alguma coisa com o senhor? Porque não postou a mensagem. E, na verdade,
Eu tenho um grupo no WhatsApp chamado Palavra Pastoral. Vocês recebem o link. Mas um outro grupo chamado Colégio Pastoral. E eu, sem querer, achando que eu estava postando no Palavra Pastoral, postei no Colégio Pastoral. E fiquei feliz que a Lúcia perguntou, cadê a mensagem de hoje? Está tudo bem aí com o senhor? Aconteceu alguma coisa? Né? E amanhã vai ser sobre a questão de ser sacerdote, sacerdotisa. Nós, né, não só pastores, pastoras, padres, mas todas as pessoas que se dizem cristãs, né, de assumirem aí o compromisso de ser sacerdotisas e sacerdotes. Então, amanhã você é convidado também a ouvir a mensagem pastoral. Muito obrigada a todos, então, que estiveram conosco até agora. Um excelente final de semana para vocês e até semana que vem, se Deus assim permitir. Fiquem com Deus.